a determinar aposentadoria é 6,2%. Então, os indícios mostram que essa doença é uma doença que acomete muitas pessoas, tá? E o que essa doença causa, gente? O que essa doença, o que a osteoartrite causa, o que a osteoartrose causa? Ela causa, os sintomas mais comuns são dor, inchaço, calor e vermelhidão. Sintomas comuns: dor, inchaço, calor e vermelhidão. Processo inflamatório. Processo inflamatório, que pode levar à perca de função. O que é a perca de função? É a mobilidade. É aquela mobilidade de você conseguir jogar uma bola no final de semana, é aquela mobilidade de você conseguir chutar. Sai daqui, cachorrinho, seu joelho, tá? Pegar um peso, abaixar, tá? Então, ele pode acometer quais locais? Articulações mais comuns atingidas são as das mãos, pés, punhos, cotovelos, joelhos e tornozelos, tá? Aquele biquinho de papagaio que falam que está na coluna também é osteoartrose, tá? Osteoartrite. Então, ela pode ocorrer na coluna também. Então, aquilo que é vulgarmente chamado de bico de papagaio é isso aqui também, tá bom? Só que na coluna. Então, nós vamos aqui ver uma comparação entre joelho sadio, uma estrutura do joelho sadio, e uma estrutura com a osteoartrite, tá? Então, como nós vimos lá, acomete o joelho. Nós temos aqui, ó, você pode ver aqui, ó, a parte da cartilagem, degeneração da cartilagem, exposição óssea, começa a expor o osso, aonde causa aqueles crack, 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 dor, tá? Vamos ver a pergunta. Perfeito, Giovanni, ótimo. Inflamação da membrana sinovial, onde tem um líquido sinovial. Então, tem uma inflamação que causa uma cápsula. Ele vem e forma uma cápsula aqui, ó, tá vendo esse inchaço? É uma cápsula articular, há um edema de cápsula articular, então causa aqueles inchaços, tá? Estreitamento da fenda articular, porque começa a ter fissuras, tá? Essa cartilagem ela já está danificada. Esporões ósseos, que são os osteofitos. Você vai ver esses osteofitos quando você pegar o exame desse paciente, que ele vai trazer para você esse exame, você vai, quando você vê osteofitos, são essas pequenas rachadurinhas aqui, ó, começa a comer o osso, tá? Então, são osteofitos, são pontinhas, começa a aparecer pontinhas. Degeneração de menisco, por quê? Porque quebra, começa a se romper essa estrutura, tá? Começa a se danificar o menisco, então só vem problemas, tá? Cistos e esclerose de osso. Começa a aparecer cistos aqui e esclerose de osso, tá bom? Então, esse daqui é o joelho saudável, tá vendo? Que não tem edema, não tem a inflamação da membrana sinovial, tá vendo esses daqui, ó? Não tem nada desse lado. Esse daqui é um lado saudável, tá bom? E o que ele causa mais, gente? O que ele vai causar mais? Ele vai causar esse tipo de aparência. É o que vocês vão encontrar aí dentro do ambulatório, dentro da clínica de vocês, nos atendimentos de idosos, principalmente idosos, tá bom? Muita dor nas mãos. Eles têm muita dor nas mãos aqui. Perca de movimento, tá? Uma perca de movimento. Você pode ver que tem uma deformidade em valgo. Essa deformidade que faz para fora aqui, ó, a pessoa não nasceu com ela, tá? Ela não nasceu, ela foi perdendo essas estruturas, e foi se danificando e foi começando a ter essa curvatura. A mesma coisa acontece com a deformidade em varo, tá? Então, essa daqui é uma curvatura para dentro, essa daqui é uma curvatura para fora, e tem os dedos aqui. Então, causa muitas dores, causa falta de mobilidade, perde a mobilidade nos joelhos. Tornozelo inchado, aqui tem um pouco, ó, você pode ver que tem um pouquinho aqui, tem mais nesse pé aqui do que nesse, tá? A gente consegue ver aqui, ó, dentro desse paciente, vamos passar um pouquinho para frente, assim, só para ver uma anamnese melhor, gente, ó. Quando você vê uma perna desse jeito aqui, ó, uma perna um pouquinho mais escura, é falta de vascularização. É a parte, o fígado não está conseguindo mandar sangue para cá para baixo. Esses pés, essa característica de pé aqui, ó,
edema, tá? Ele vai ter para você, ele vai mostrar para você que essa pessoa que ela precisa de tratamento de fígado. Então começa a tratar o fígado dela, tá? Quando o joelho fica avermelhado, bastante inchado, é como se estivesse com febre. Pode ser o quê, professor? Pode ser, não é que é uma febre, Giovanni. É um processo inflamatório. O que acontece quando há um processo inflamatório? Há um monte de leucócitos, um monte, e começa a vir recrutados leucócitos para cá, começa a encher de leucócitos. Começa a gerar calor naquele lugar que a gente dentro da medicina chinesa, a gente chama que aquilo ali está em estado yin, tá? E para tirar aquilo ali, a gente pode fazer pequenas perfuraçõezinhas para fazer uma sangria, para tirar aquele calor. Ele pode ser da osteoartrite, ela pode ser de uma artrite reumatoide, tá? Pode ser tudo isso daí, ou pode ser uma pancada, tá certo? Então, vocês têm que avaliar o que o paciente fala, tá bom? Vamos prosseguir aqui, espero que eu tenha respondido. Se não respondi, volta a pergunta que a gente fala, não entendi, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender agora, segundo a MTC. Nós pegamos a medicina contemporânea, nós nunca vamos falar para o nosso paciente, nunca vamos falar, ó, para o remédio agora, que eu não quero mais, não quero que você tome remédio. Nunca vai falar isso. Quem tira remédio de paciente é o médico que receitou para ele, tá bom, gente? Vocês só vão acrescentar o tratamento à medida que o paciente vai melhorando, você vai falar para ele retornar no médico, para que o médico passou a receita para eles para tirar o diminuir a medicação e assim por diante em todos os casos, daí, tá bom? Em todos os casos. No final eu vejo as perguntas, tá bom, gente? Vamos prosseguir, senão a gente vai perder um tempinho aqui. Vai acumulando as perguntas aí em si. Para a medicina chinesa, a artrose enquadra-se em uma síndrome de obstrução dolorosa originada por invasão de fatores patogênicos externos, chamados de síndromes B, tá? Como umidade, calor ou umidade frio nas articulações, que, consequentemente, estagnação local dos mesmos. Aquele camaradinha que lá na infância andava muito descalço, aquele camaradinha lá que pegava muita umidade, aquela pessoa que vai, olha gente que bacana. A medicina chinesa é tão maravilhosa nisso daí, que ela conseguiu identificar há 5.000 anos que se o cara colocar gelo no osso, depois de ficar bateu, fica colocando gelo, fica colocando gelo e colocando gelo. E coloca muito, muito, muito gelo, que é feito uma prática isso no Brasil, começa a se atingir o osso. Você começa a trazer essas síndromes bi para o osso por causa daquele excesso de gelo no joelho, porque bateu várias vezes, porque é jogador de futebol, porque é atleta, ou até mesmo porque você tem uma artrose, porque algum médico seu falou assim, ó, vai lá e coloca gelo. Ele está piorando a longo prazo o problema dele, porque vai entrar essa síndrome bi aqui, ó. O que é síndrome bi? Umidade, calor, frio. E o que é o gelo? É frio. Frio localizado naquele lugar. Não pode, tá? A aplicação de gelo a partir de hoje para profissionais formados pela WS Acupuntura. Somente em pancada. Bateu gelo. Para diminuir o processo inflamatório, que é aqueles leucócitos que vão andando lá e vão acumular para ter o processo inflamatório, para regenerar o órgão. E às vezes o excesso, a leucocitose, ela vai, que é o excesso de leucócitos, ele vai prejudicar o tecido, vai perder função do mesmo jeito. Então a gente tem que cessar isso daí, tá? Que é no caso dos corticoides. Os corticoides fazem isso, tá? Eles diminuem essa inflamação, o anti-inflamatório também, tá bom? Faz parte de um grupo de desarmonias geradas pelo bloqueio da circulação de Qi. Olha essa informação, gente. Bloqueio da circulação de Qi e Shui. O que impulsiona o sangue é o Qi. Se o Qi está fraco, o sangue está fraco. Tá bom? Tô com a garganta meio ruimzinha, gente. Nos canais energéticos, tá certo? Este bloqueio ocorre devido a fatores tais como má circulação de base de Qi Shui, ou seja, não tem força, traumas físicos, ou seja, queda, bateu, hábitos de vida de desarmonia emocionais, no caso, medo excessivo, tá? Na MTC, o rim governa a medula espinhal e os ossos. Se é a essência,
que é o GIM, que a gente viu lá nas primeiras aulas. Do rim for forte, os ossos também serão fortes. Ou seja, para que melhore a condição óssea desse paciente, nós precisamos obrigatoriamente tratar o rim dele. Nós precisamos melhorar a condição do rim para a degeneração acabar, para a degeneração diminuir ao menos, tá? E a gente trazer mais qualidade de vida para esse paciente. Isso é importante.